Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo da biomecânica do exercício. Vamos falar um pouquinho agora de biomecânica das articulações. Depois dessa aula, nós vamos falar um pouquinho de flexibilidade. Vocês já terão disponível já uma avaliação sobre essas três aulas, esses três conteúdos que a gente vai trabalhar até agora, ok? Bom, então vamos lá. O que é uma articulação? Articulação nada mais é do que uma estrutura que governa as capacidades de orientar movimentos e segmentos corporais. Então, se a gente pensar no tecido ósseo, né? No tecido ósseo, os ossos, eles são, além de armazenamento de minerais, eles também têm a função de estrutura, né? Fornecer a estrutura para o nosso corpo. As articulações a função da articulação é justamente direcionar e organizar e governar, né, os movimentos do nosso corpo, né, das partes, dos segmentos do nosso corpo. Então, essa aula, ela abordará os aspectos biomecânicos da função articular, estabilidade e flexibilidade articular e alguns pontos importantes das lesões articulares, ok? Bom, então, a classificação, as articulações, elas são classificadas de acordo com a capacidade delas realizar movimentos. E aí elas podem ser imóveis, elas podem ser as imóveis, podem ser ligeiramente móveis e livremente móveis, tá? Então, de acordo com essa capacidade, as livremente móveis nós sabemos que são as articulações sinoviais, tá? E que a gente consegue observar o maior número de movimentos do nosso corpo. As imóveis, elas são subdivididas em duas categorias, tá? Elas podem ser a sinartrose e a sindesmose. Qual a diferença de uma e de outra, tá? As sinartroses, elas apresentam ranhuras, tá? E o exemplo mais claro que nós temos são as suturas do nosso crânio. E as sindesmoses, elas apresentam um tecido fibroso que mantém dois ossos juntos. Se a gente olhar o exemplo aqui, nós temos as suturas, tá, do crânio, que são essas ranhuras que nós temos aqui. Aqui é uma articulação imóvel, tá? Nós temos uma estrutura articular aqui. Ela é extremamente, quase ela não se movimenta. Vocês podem acompanhar aqui, ok? E aí ela subdivide a todo o nosso crânio, tá? Os temporais, o frontal, o occipital, tá? E os parietais, ok? Bom, da mesma forma que nós temos a sindesmose, então nós temos um tecido fibroso, tá vendo aqui, ó? Que liga o rádio à una, no antebraço, tá vendo? E nós temos aqui na tíbia a fíbula, tá? Nessa junção aqui, é esse tecido fibroso que conecta uma fibra, um osso no outro aqui, ok? Bom, as ligeiramente móveis, elas são chamadas de anfiartroses, tá? Porque elas têm juntam geralmente duas partes do corpo, ok? Duas partes ósseas, e elas podem ser sincrondroses ou sínfises, tá? As sincrondroses os ossos são mantidos por uma cartilagem de hialina, tá? Um tipo especial de cartilagem, que estão presentes nos externos costais, próximas costelas, né, e nas placas epifisárias, tá? E as sínfises, elas são comparadas com um disco, tá, de fibrocartilagem. E ligam, né, separam um disco de fibrocartilagem e o osso por uma cartilagem hialina. Se a gente for olhar aqui os exemplos, nós temos aqui as articulações vertebrais, os discos vertebrais, tá vendo? E a sínfise púbica, que são uma das mais conhecidas, ok? Então, aqui nós temos como se fosse uma adesão, né, entre duas cabeças, entre os dois ossos aqui, ok? E, como exemplo das sincondroses, nós temos as esternocostais, tá? Que é esse feixe, que é a cartilagem de hialina que se conecta ao osso externo. Ele sai de cada uma das costelas, né? Ela é chamada de esternocostais, que elas ligam as costelas ao osso externo, ok? Bom, as livremente móveis, que são as mais conhecidas, né, dos nossos movimentos, né, que elas são chamadas de diartroses ou sinoviais, ok? Diartrose porque elas permitem movimentos de duas
duas estruturas ósseas, ok? E ou sinoviais, porque a grande característica dela é a produção do líquido sinovial, ok? Então, elas têm ligeiras limitações na capacidade de realizar movimento, tá? E são praticamente livremente móveis, ok? Quais são as características dessas articulações? É a presença de cartilagem, então aqui nós temos 3 pontos importantes que vocês têm que lembrar, né? Que é a presença da cartilagem articular, nós temos cápsula articular, faltou um errinho aqui, cápsula articular, a membrana sinovial e o líquido sinovial. Então, esses 4 componentes são as características principais da articulação sinovial, ok? Então, a gente tem um tanto de exemplos, né? E nas diferentes conexões entre os ossos aqui, eu tenho articulações. Então, eu posso ter a esferoidal, um exemplo é o fêmur, né? E a fossa do acetábulo, onde ele se encontra aqui, eu chamo ela de esferoidal, ela tem um encaixe. Nós temos também a condoloídea, que ela também é aqui entre o carpo e a falange, tá? Essa conexão que eu tenho aqui, tá certo? Ela tem um encaixe que permite esse encaixe mesmo e essa proteção dos metacarpos e as falanges, ok? Nós temos também a deslizante, que são os ossículos que nós temos, tá? Esse conjunto de ossos que nós temos no punho e no tornozelo, tá? Na qual eles se encaixam uns nos outros, tá? E eles funcionam por deslizamento. A gente consegue movimentar o punho em várias direções e sentidos, tá? Justamente porque elas se deslizam entre esses ossos aqui, tá? Ok? Bom, nós temos a articulação dobradiça, que a mais famosa dela é o cotovelo, né, que nós temos, que ela é feita do encaixe, e aqui nós temos, aqui ao final da ulna, nós temos o olecrano, tá? Esse olecrano, ele é como se fosse um encaixe perfeito aqui, né, que não permite eu estender o braço muito além de 180 graus, ok? Então, eu tenho o húmero, eu tenho o rádio, a ulna, e a ulna é que encaixa, é o que faz esse travamento aqui do cotovelo, ok? Nós temos aqui na parte de baixo articulação em pivô, tá? Que o grande exemplo aqui é onde eu tenho as vértebras, né? Que elas trabalham em pivô, então elas permitem giros, tá? Rotações. E eu tenho a articulação em sela, tá? Em que eu tenho o encaixe entre os metacarpos, tá? Desculpa, o metacarpo aqui e, e os ossículos também e os ossículos do tornozelo, ok? Bom, de maneira geral, a articulação sinovial ela é apresentada com aquelas características que eu havia falado. Então, aqui nesse caso, eu tenho o osso, né? Eu tenho o fêmur aqui eu tenho a tíbia, né? E aqui eu tenho a articulação. Então, aqui eu consigo identificar quais são os elementos, né, que eu tenho numa articulação sinovial. Então, eu tenho lá, a primeira coisa que eu tenho é a cápsula articular, tá? Que nós estamos vendo aqui, a cartilagem articular. Essa cartilagem ela reveste as extremidades dos ossos, tá? E claro, permite uma harmonia, né? E não deixa o desgaste acontecer aqui nos ossos, tá? Uma proteção nos ossos. Eu tenho ainda a cápsula articular, eu tenho a membrana sinovial, tá? Aqui, em amarelo, que eu estou preenchendo aqui. Essa membrana sinovial, ela é muito importante, porque ela que cria esse compartimento aqui onde está depositado o líquido sinovial, ok? Então, a membrana sinovial, ela forma a cápsula articular, que é esse espaço que tem aqui. Para que serve esse espaço? Esse espaço ele serve para deixar o líquido sinovial penetrar aqui. É o que permite essa lubrificação da minha articulação.
Da onde que sai o líquido sinovial? O líquido sinovial ele é produzido quando há um estiramento dessa membrana articular, dessa membrana sinovial, ela produz em excesso o líquido. Então, por exemplo, quando nós temos um estiramento muito próximo às articulações sinoviais, essa membrana ela é agredida agressivamente, né? Ela tem uma distensão agressiva, ela produz muito líquido sinovial, o que acaba inchando essa articulação, tá? E eu tenho outros elementos aqui no joelho, né? Esse aqui é uma camada de gordura que eu tenho logo abaixo da patela. Eu tenho as bursas, que são esses sacos, né? Pequenos sacos que eu tenho aqui, é, que permitem a não ficar raspando, né, o músculo com a pele e também permitem a proteção das estruturas que estão próximas a essa articulação, ok? Bom, então a cartilagem articular que nós vimos é a camada protetora que fica de tecido denso que fica nas extremidades dos ossos, ok? A cápsula articular é uma membrana de 2 camadas que circunda a articulação sinovial e ela é responsável pela produção do líquido sinovial, ok? O líquido sinovial, que é um líquido claro, geralmente amarelado, que faz a lubrificação dentro da cápsula articular, nas articulações sinoviais, certo? Bom, características específicas dessas cartilagens. Então, tem a cartilagem articular, ela tem de 1 a 5 milímetros de espessura, e a função dela é justamente espalhar essa carga de pressão ou de compressão que eu tenho de um osso com o outro, tá? Dentro da articulação sinovial. E aí também ele protege contra os desgastes e os atritos. Então, o que pode acontecer, por exemplo, quando há um desgaste, né, começa a provocar dor, geralmente o idoso ele tem alguns desses problemas. É um tecido macio, permeável, hidratado, tá, que permite, por ele ser permeável, ele é vascularizado também e permite a interação com o meio também. Sofre deformação e elimina gotas de líquido sinovial, ok? Como ele é permeável, né, ele também permite a passagem de líquido sinovial, tá certo? Ah, a fibrocartilagem articular é o disco de tecidos moles, que são os meniscos, tá? No caso do joelho, tá? Então, são tecidos mais moles, né? Que interpõem ossos articulados. Ele tem a função de distribuição de carga, então o menisco ele tem um formato de uma meia-lua, tá? Para favorecer o encaixe de um lado e de outro do fêmur e da tíbia, tá? Ele permite esse encaixe para dar uma estabilidade aos ossos que estão ali na articulação, tá? Ele tem também uma limitação de translação e deslizamento, então ele consegue dar mais estabilidade à articulação, tá? E protege também a periferia da articulação, lubrifica e também tem a função de absorver choques. O tecido conjuntivo articular, tá? Que ele pode ser, então essas articulações elas são interligadas por 2 tecidos, tá? Que pode ser o tendão, aqui vem uma diferença importante. Então, o tendão, a formação deles é muito parecida, tá? É um cordão fibroso, né? Ou tecido fibroso. A diferença que existe entre eles é que o tendão, ele conecta a parte terminal do músculo e conecta o músculo ao osso, tá? Ao periósteo do osso. E o ligamento, ele tem algumas funções, tá? No caso da articulação, ele liga 2 ossos, tá? 2 cabeças ósseas. Ele também tem a função de manter o órgão interno, de estabilizar o órgão interno. Um exemplo mais comum é o ligamento suspensor, tá? Que segura a bexiga, tá? E nós temos o aumento maior também, que é um tipo de ligamento bem grande. Esses tecidos eles têm algumas características específicas, né? Ele consegue, quando existem microlesões nele, um estiramento, um rompimento leve, ele consegue restaurar essas falhas pequenas do tendão e do ligamento, tá? Eles respondem ao estresse, como os ossos, tá? Então, quanto mais exercício, mais tensão ele faz, mais resistente ele fica.
e ele tem um grande poder de cicatrização e regeneração. Então, se eu tive um rompimento parcial do meu ligamento colateral do joelho, por exemplo, ele cicatriza muito rapidamente, ele regenera muito rapidamente em termos, tá? Dependendo do grau da lesão, ele demora cerca de, depende do estado, e pode durar até anos, 1 ano, 2 anos para essa regeneração completa, ok? Bom, então a gente encerra essa segunda aula. Dessas características gerais, é importante você lembrar a diferença de um tendão e de um ligamento, aonde essas articulações estão e os 4 elementos fundamentais da articulação sinovial, tá? Que é a cartilagem articular, que é a membrana sinovial, a cápsula articular, tá? E o líquido sinovial. Esses 4 elementos, eles precisam estar bem memorizado entre vocês, ok? Então a gente encerra essa segunda aula, que é breve, só para ter uma introdução sobre as articulações, porque nós vamos falar em seguida da flexibilidade articular, ok? Então, muito obrigado pela atenção e até daqui a pouco.